Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, que nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos praticamente encerrando as atividades deste ano e esta é a minha última palestra. Então, eu gostaria de agradecer a presença permanente de vocês em nossas reuniões e agradecer também a direção dessa casa pela confiança e pela oportunidade de poder estar aqui durante esses 11 meses, estudando, pesquisando, elaborando e transmitindo as lições aprendidas, sempre com a esperança de ter tocado os vossos corações e colaborado um pouco para que tenhamos uma nova visão, um novo entendimento sobre as nossas atitudes e sentimentos frente aos acontecimentos da nossa vida. E hoje nós faremos uma reflexão sobre acolhimento e caridade, que muitas vezes se apresentam como um ato aparentemente simples, mas que são peças fundamentais no quebra-cabeça do bem-estar mental, do desenvolvimento humano e da qualidade de vida. Para a doutrina espírita, o acolhimento e a caridade são sinônimos de amor em ação que se manifestam na prática do bem e se estendem para além do auxílio material, incluindo a benevolência, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. São ainda ações que unem amor e cuidado para com o nosso próximo, onde podemos dizer que o acolhimento é a porta de entrada para a convivência e a caridade, o ato de amor que transforma a vida de quem doa e de quem recebe. Para que possamos entender melhor, primeiramente vamos refletir sobre a importância do acolhimento, que em sua essência mais pura é um gesto que transcende a hospitalidade ou a cortesia social. Acolher é abrir espaço dentro de si para o outro, levando-se em consideração sua história, sua dor, sua humanidade. No contexto espírita, esse ato adquire profundidade espiritual, sendo expressão direta da lei de amor, de justiça e de caridade. Não se trata apenas de um dever moral, mas de uma construção contínua do espírito em direção à sua elevação. Allan Kardec, nos 5 livros da codificação espírita, fornece os fundamentos doutrinários e morais para que possamos compreender o acolhimento como uma atitude necessária à regeneração individual e coletiva, e eu vou fazer um breve resumo de cada um deles. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver o acolhimento e a lei natural. Nos primeiros capítulos, os benfeitores espirituais ensinam que as leis naturais são leis divinas e que o ser humano as traz inscritas na consciência. Dentre essas leis está a lei da sociedade, que nós podemos verificar nas questões 766 a 775, que nos revela que o homem não foi criado para viver isolado e que a vida social é um instrumento de progresso, mas também um campo de exercício de virtudes. É então que o acolhimento se mostra como um mandato natural. Viver em sociedade implica lidar com os outros em sua diversidade, limites e dores. Desta forma, estamos praticando a lei de justiça, de amor e caridade, que nos convida a amar o próximo e a fazer-lhe todo o bem possível. Nós vamos ver no Livro dos Médiuns o acolhimento no exercício mediúnico. Kardec aprofunda a compreensão do intercâmbio entre o mundo espiritual e o corporal. A mediunidade, como faculdade natural, deve ser exercida com responsabilidade, humildade e discernimento. Muitos médiuns iniciantes buscam apoio no centro espírita sem entender o que se passa com eles. E assim, o acolhimento se torna algo essencial, porque esses irmãos precisam
e devem ser recebidos com paciência, sem alarmismo e julgamento, oferecendo esclarecimento doutrinário e apoio fraterno. Mas é importante lembrarmos também que o acolhimento não se destina apenas aos médiuns, ele se estende aos espíritos sofredores que se manifestam em reuniões mediúnicas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar o acolher como Jesus, a caridade viva. Sendo o coração a moral da doutrina espírita, Kardec, ao compilar os ensinamentos de Jesus, revela a prática do amor como caminho seguro para a evolução espiritual, e o acolhimento se insere diretamente nessa proposta. No capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, podemos verificar que o acolher é, antes de tudo, aceitar o outro como ele é, mesmo que pense diferente, haja de modo diverso ou se encontre mergulhado em equívocos. O acolhimento fraterno rompe barreiras do julgamento e da indiferença e revela o Cristo que habita em cada gesto de amor. Acolher, então, é exercer a bondade ativa ensinada por Jesus. No livro Reflexões em O Céu e o Inferno, nós vamos verificar o acolher na dor. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira é teórica e trata da justiça divina segundo o Espiritismo. E a segunda parte é prática, apresenta comunicações de espíritos em diferentes estados após a morte. Esses testemunhos revelam a importância do acolhimento durante a vida encarnada. Os espíritos felizes relatam como foram amparados em suas dificuldades e como, por sua vez, acolheram os outros. Já os sofredores descrevem o arrependimento por não terem exercido o amor ao próximo quando tiveram oportunidade. No livro A Gênese, o acolhimento e a regeneração planetária, Kardec analisa a relação entre a ciência e religião, os milagres de Jesus e os sinais dos tempos. No capítulo 18, é anunciado o período da transição da Terra, do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E esse processo não se dará por catástrofes espetaculares, mas por meio da transformação moral da humanidade. O acolhimento será uma das marcas desta nova era. Os espíritos endurecidos, egoístas, violentos, não mais encontrarão afinidades com o planeta que se eleva moralmente. Aqueles que já compreenderam a necessidade de acolher e o praticam são trabalhadores do bem que semeiam o mundo novo. O acolhimento colore os dias de quem é acolhido e de quem acolhe. Agora nós vamos refletir sobre a caridade. Todos nós sabemos que a caridade é a prática do bem em todas as suas formas. É a síntese do Evangelho de Jesus e o caminho mais seguro para a transformação moral e para a felicidade. Na doutrina espírita, a caridade é vista como um princípio essencial para a evolução moral e espiritual da humanidade. Ela transcende conceitos de apenas ajudar materialmente, sendo entendida como uma manifestação prática do amor ao próximo, baseada nos ensinamentos de Jesus e nas revoluções espirituais codificadas por Kardec. A caridade envolve tantos atos concretos de auxílio quanto atitudes de compreensão, paciência e de perdão. Sendo assim, caridade é um exercício de amor ao próximo, onde a compaixão e o auxílio desinteressado são as maiores expressões de caráter da humanidade. É um dom que dá sentido à vida, é a evidência clara de que aquele que a busca praticar já começa a ver o mundo além de suas necessidades. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, sintetiza o espírito de caridade com a máxima: fora da caridade não há salvação.
enfatizando que ela é o caminho para a regeneração e evolução da alma. Para os espíritas, ela é a prática do bem sem distinção de raça, religião ou posição social e deve ser realizada de maneira sincera. Jesus enfatizou a importância da caridade e do amor ao próximo como bases fundamentais para a nossa evolução moral em diversas passagens bíblicas. E aqui eu vou destacar 3 delas que falam sobre esse ensinamento. A primeira é a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 ao 37, que fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó e que no caminho acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que ele possuía e o deixaram muito ferido. Então, o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Um sacerdote o viu e nada fez. Um levita também teve o mesmo comportamento, mas um samaritano, ao vê-lo, compadeceu do pobre homem e o ajudou. Jesus conta essa passagem para ensinar a importância do amor ao próximo e da caridade. Jesus ensina que a verdadeira caridade é demonstrada através de atos de compaixão e de cuidado, sem discriminar ou julgar. A segunda é a separação das ovelhas e dos bodes, que está em Mateus, no versículo 25, do capítulo 31 ao 46. Nesta passagem, Jesus fala sobre o julgamento final, onde ele separará o justo dos injustos com base em como cada um tratou os necessitados. Ele descreve as ações dos justos que deram comida, bebida, roupas e atenções aos famintos, aos sedentos, aos nus e prisioneiros, como se isso fosse feito ao próprio Cristo. Jesus destaca que as ações de caridade para com os mais necessitados são essenciais para alcançar o reino de Deus, demonstrando que a evolução moral está intimamente ligada à prática da compaixão e da solidariedade. E por último, nós vamos ver o mandamento do amor, que se encontra em Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 39. Quando perguntado sobre o maior mandamento, Jesus responde mencionando o amor de Deus e ao próximo, destacando que o amor ao próximo é um reflexo do amor de Deus. Ele apresenta esses 2 mandamentos como pilares de toda a lei e os profetas. Aqui, Jesus coloca a caridade ou o amor ao próximo no mesmo nível de importância que o amor de Deus, estabelecendo que a prática do bem e a empatia são fundamentais para o desenvolvimento espiritual e evolução moral. A caridade bem praticada é como um perfume no ar, sentimos o aroma, apesar de não sabermos de onde vem. Nós sabemos que muitos acham que fazer caridade é apenas doar, embora a ajuda material seja importante. O Espiritismo deixa claro que doar dinheiro por si só não é suficiente para caracterizar a verdadeira caridade. A caridade não se restringe ao ato de aliviar necessidades materiais, mas inclui envolvimento ativo e consciente com a dor e as necessidades do outro. A verdadeira caridade, como ensina o Espiritismo, vai além da doação e exige um comprometimento do coração e da alma. É necessário que nos engajemos na caridade, porque existe uma diferença entre o ato de doar e engajar-se. Doar é um ato pontual e, às vezes, impessoal. Engajar-se é colocar-se ao lado do outro, compreendendo suas dificuldades e oferecendo apoio efetivo e sincero. Então, engajar-se na caridade significa ter uma participação ativa, que é envolver-se, é dedicar seu tempo, seu esforço e sua presença. Pode ser através de visita aos hospitais, lares ou idosos ou orfanatos, ouvir e prestar apoio emocional às pessoas em sofrimento. Engajar-se significa acolhimento e empatia,
Quando nos engajamos, buscamos entender as necessidades emocionais e espirituais de quem recebe ajuda. A empatia se torna um canal de conexão entre as almas e o auxílio vai além do material, tocando o espírito. Engajar-se exige um crescimento recíproco. Engajar-se na caridade traz benefícios não só para quem recebe, mas principalmente para quem pratica. Ao vivenciar a dor e a necessidade do outro, o praticante desenvolve virtudes como a compaixão, a paciência e a humildade. A caridade torna-se assim uma oportunidade de evolução mútua. Ganhamos sem querer ganhar. Haroldo Dutra explica que o verdadeiro ato de caridade é aquele que nos transforma internamente. Ele descreve que ao nos engajarmos verdadeiramente com o sofrimento do outro, passamos a praticar a alteridade, ou seja, enxergamos o outro como extensão de nós mesmos. Nesse sentido, a caridade deixa de ser um ato pontual e passa a ser uma postura de vida, um compromisso diário com o bem-estar do próximo. E para finalizar esse estudo, faremos uma relação entre o acolhimento e a caridade. O acolhimento é um ato de caridade, pois envolve amor, empatia e cuidado, mesmo que seja apenas com um olhar, um gesto ou uma palavra amiga. A caridade é a virtude que deve ser praticada ativamente, enquanto o acolhimento é uma das suas expressões mais importantes no nosso dia a dia. Acolhimento é caridade e se completam. A caridade nos desafia a acolher a partir do amor, pois nos leva a aceitar o outro em sua dimensão integral, com suas qualidades e seus defeitos. O acolhimento é a porta de entrada para o ato da caridade, quer por sua vez se manifeste na forma de amar e cuidar do próximo, como afirma João no capítulo 1, no versículo 4 ao 20. Ele diz que não se pode amar a Deus a quem não se vê sem amar o seu irmão. A caridade nos convida a acolher a todos sem distinção, como parte integrante da comunidade e como membros da família de Deus. Acolher é a arte de fazer-se ponte, é reconhecer que todo espírito em jornada carrega dores, esperanças e desafios. A doutrina espírita convida-nos a viver o acolhimento não apenas como um dever religioso, mas como um movimento de alma que reconhece no outro um irmão. Em um mundo marcado pela indiferença e pelo egoísmo, o acolhimento é um ato revolucionário e no espiritismo é um gesto de fé ativa, amor consciente e fraternidade operante. Lembremos de Chico Xavier, que viveu a caridade como um pilar fundamental de sua vida e obra, tanto através de sua atuação filantrópica, como doação de recursos, como a visita a hospitais e presídios, tanto por meio de seus ensinamentos, como a frase: a caridade é um exercício espiritual que ressalta a importância do bem para a evolução. Seus livros, escritos por meio de psicografia, tiveram os direitos autorais doados para instituições de caridade, e ele viveu uma vida dedicada a ajudar os necessitados. Que possamos fazer da caridade uma prática para as nossas vidas. E como estamos na época do Natal, eu vou encerrar essa palestra com uma história chamada Milagre de Natal. Era uma vez uma cidade pequena chamada Presépio, onde todos os moradores se conheciam. A padroeira do lugar era Nossa Senhora do Presépio, e na igreja matriz havia um lindo presépio em tamanho natural que ficava montado o ano inteiro. Havia uma lenda de quem oferecesse a Nossa Senhora do Presépio na noite de Natal um presente do qual ela realmente gostasse, a imagem se moveria e estenderia as mãos para recebê-lo. Diziam que este seria o milagre de Natal. Por causa dessa lenda, todos os anos, os moradores da cidade ofereciam presentes à santa, mas até então ela continuava com as mãos unidas no peito, como todas as imagens de Nossa Senhora. Havia naquela cidade um relojoeiro de nome José, já idoso, viúvo e sem filhos. Ele era pobre, mas juntava todo o dinheirinho que sobrava para comprar peças, pedras preciosas e todo o material necessário
para fazer o mais lindo relógio que já fizera para entregar a Nossa Senhora. Depois de 28 anos de muito trabalho e sacrifício, o relógio ficou pronto e ele não via a hora de chegar à noite de Natal. Ele sentia que o milagre aconteceria. Os demais moradores consertavam seus relógios com o Senhor José, mas na hora de pagar, pediam para marcar na conta, justificando que haviam gasto muito com o presente de Nossa Senhora, e sempre mencionavam o que iriam ofertar. A mulher do prefeito, por exemplo, havia mandado fazer na capital uma coroa de ouro puro. O senhor Arthur, outro morador da cidade e dono de uma mercearia, também foi buscar o relógio que havia colocado para consertar, porque desejava usar na noite de Natal. E na hora de pagar, disse ao senhor José que iria descontar da conta que ele tinha na mercearia. O senhor José disse que ainda faltava muito para o Natal e que ele estava precisando do dinheiro. Foi quando o senhor Arthur retrucou dizendo: mas se eu faço fiado para o senhor, por que o senhor não pode fazer fiado para mim? O senhor José concordou, dizendo: está bem. O senhor Arthur perguntou: nossa, que relógio é esse? Que coisa mais linda. O senhor José respondeu que é o presente a ser ofertado para Nossa Senhora e explicou que trabalhara nele há 28 anos e que havia usado todas as suas economias. O senhor Arthur perguntou se ele não queria vender o relógio, dizendo que pagaria bem por ele. O senhor José respondeu: nem pensar, não vejo a hora de dar o presente, este aqui já tem dona. O senhor Arthur disse: está bem, se mudar de ideia, me avise. Na véspera do Natal, o senhor José acordou animado porque o grande dia havia chegado e na missa do galo entregaria o seu presente. No final da tarde, ele foi se arrumar, comeu um pão com queijo, que era tudo que ele tinha. Não havia sobrado nenhum dinheiro para a ceia, mas não tinha importância, o presente estava pronto. Sentou-se com o relógio na mão, ansioso, esperando dar o horário. De repente, alguém bateu à sua porta. O senhor José foi atender. Lá estava uma mulher com 3 crianças pequenas à sua volta e um bebê no braço. Boa noite, senhor. Por favor, me ajude. Meus filhos estão com fome, estamos viajando a pé, estamos cansados, não tenho nada para dar a eles, nem dinheiro para comprar. Eu fiquei viúva e não pude mais pagar o aluguel. O senhorio nos expulsou de casa. O senhor José não sabia o que fazer, porque não tinha nada em casa, apenas um pouquinho de leite para o bebê. Mesmo assim, pediu para que a senhora entrasse e prometeu que iria ver o que podia fazer. Foi então que resolveu ir até a mercearia do senhor Arthur, dizendo que iria pegar algumas coisas e que depois pagava. Mas, para sua surpresa, o senhor Arthur respondeu de forma ríspida que não iria fazer fiado. O pobre velho contestou dizendo: mas eu sempre peguei e nunca deixei de pagar. Foi então que o senhor Arthur respondeu: mas o armazém é meu e eu digo o que pode e o que não pode. Se quer tanto as mercadorias, venda o relógio. O senhor José percebeu na hora a maldade daquele homem e, desapontado, voltou para casa sem saber o que fazer, mas em seu coração sabia que não podia deixar aquela família com fome. O senhor José pensou, sabia que não teria mais 20 anos para fazer outro relógio, mas mesmo assim decidiu vendê-lo. Voltou na mercearia, mas o senhor Arthur havia mudado de ideia e pagou menos do que o relógio valia. Aliás, só trocou pelas mercadorias e pela dívida passada. Mesmo assim, o senhor José voltou para casa com muitas delícias e pôde dar uma ceia àquela mulher e a seus filhos. Um pouco antes da missa, deixou a família em sua casa e saiu dizendo: espero que Nossa Senhora me entenda e não fique brava comigo. Foi quando a menina mais velha falou: espere, leve esse pão de mel para Nossa Senhora, tenho certeza que ela irá gostar. Chegando à igreja, deu de cara com a mulher do prefeito que perguntou pelo relógio. E o senhor José respondeu que teve um contratempo e precisou vender. A mulher disse: nossa, o dinheiro falou mais alto mesmo. O senhor José segurou as lágrimas para não chorar, porque havia sonhado tanto com aquele dia e agora só iria entregar um pão de mel. Entrou encabulado na fila e, quando chegou a sua vez, estendeu as mãos com o pratinho para a imagem, sem querer olhar para a santa. Foi quando ouviu as pessoas se manifestarem, então levantou a cabeça e viu que todos estavam olhando espantados para ele e para Nossa Senhora. Virou-se para a imagem
e ele estava de mãos estendidas para receber o seu presente. Ele colocou o pratinho com o pão de mel em suas mãos e, ao olhar para o rosto sorridente, reconheceu imediatamente aquela mulher que batera em sua porta. Essa história nos ensina que a fé pode superar adversidades, que o amor é o maior presente e que o Natal nos convida a sermos melhores uns com os outros e a buscar um significado mais profundo que vá além das celebrações superficiais. Me despeço desejando a todos um excelente Natal e que possamos nos encontrar em 2026 com muita saúde, paz e proteção nesta casa que nos acolhe com tanto carinho e amor, sempre em nome de Jesus. Muito obrigada.